Ali então, Isaque seria sacrificado, Deus ordenou que Abraão fizesse isso. Indo para a montanha, aquele menino indaga seu pai. Ele já estava acostumado a ver Abraão fazer sacrifícios, mas com um cordeiro. Indo para a montanha, vendo todos os preparativos para o sacrifício e faltando o cordeiro, o menino então pergunta: pai, o que está havendo? O senhor esqueceu o cordeiro? O senhor não trouxe. E Abraão responde no texto que nós conhecemos: Isaque, Deus proverá. E ficou nisso. Abraão subiu o monte, ali amarrou o seu filho, o colocou sobre o altar, pegou a faca, preparou-se então para matá-lo, e depois de matá-lo, ele iria queimá-lo, conforme assim ensinava a lei. Vemos isso no capítulo 22 de Gênesis. Irmãos, era preciso muita fé, muita segurança, para crer que aquele garoto ressurgiria das cinzas. Nós estamos acostumados a pensar na história de Abraão, sempre com Abraão pensando: não, Deus vai mandar um cordeirinho, Deus vai mandar um carneiro, e eu não vou precisar nem matar, nem queimar Isaque. Mas não é isso que vemos quando olhamos para Hebreus capítulo 11. Ali a gente percebe que Abraão realmente confiava que haveria uma ressurreição. Ele não estava contando com um cordeiro. Abraão estava contando com a morte. Ele foi para aquele monte para sacrificar Isaque conforme Deus havia ordenado. Ele cria, não que haveria um livramento para a morte, mas ele cria que haveria ressurreição. Abraão, então, não enxergava apenas aquele momento, aquela situação do momento. Abraão conseguia ver naquele momento o que ia por detrás daquele acontecimento. Ele via além. Ele estava olhando para a morte de Isaque, mas na perspectiva da ressurreição. É exatamente isso que Cristo requer de nós hoje. Exatamente desta forma. Enxergar a vida por meio da morte. Enxergar que aquela cruz, ou aquele sacrifício, aquela morte apontava definitivamente para a ressurreição e para aquilo que nós celebramos hoje, o fato de que Jesus vive. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Estaremos lendo toda a narração que envolve a ressurreição e depois trataremos alguns pontos específicos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 1 ao 12. Acompanhe a leitura atentamente, mesmo assentados, acompanhe comigo. Lucas capítulo 24, versos do 1 ao 12, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro,
elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas elas não acreditavam nas mulheres. Mas eles não acreditavam nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho, e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Santo e amado Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor está nos dando de te honrar, ó Pai, com este culto. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Eu peço a Deus que essas verdades sobre a ressurreição nos despertem, ó Pai, para esta vida extraordinária que o Senhor tem prometido àquele que se rende aos pés da cruz. Ó Deus Santo, fala conosco, trata nossos corações. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Estão? Vê se consegue chegar um pouquinho o retorno para mim, que eu estou ouvindo daí da frente, não estou ouvindo daqui. Estamos lidando então com o contexto da ressurreição, e este episódio aqui nos mostra alguns detalhes muito interessantes. Nós vemos nos versos 1 a 3, um momento que eu quero aqui ler para os irmãos, mais uma vez. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Meus irmãos, aqui nós estamos no marco principal de tudo o que envolve a história da ressurreição de Cristo. Tudo começou aqui. Sábado dos judeus, aquele dia de descanso, pela manhã, havia um corpo ali naquele sepulcro. No domingo, também pela manhã, nada havia naquele lugar. Que situação, que coisa surpreendente. Muitas pessoas ali naquele contexto imediato e até hoje tentam alguma explicação humana para este momento da ressurreição, tentam justificá-lo humanamente, mas na história da humanidade, até aqui, tudo são conjecturas, situações infundadas, nada explica aquele momento, somente uma explicação poderia ser dada então para o desaparecimento do corpo de Jesus, e essa explicação foi dada nada mais, nada menos do que pelo anjo do Senhor. Nós vemos no verso 5, o anjo aparece então, 2 anjos, um fala com as mulheres, e dá a resposta então para a indagação do ser humano para tentar justificar esse então desaparecimento de Jesus, e o anjo diz o que aconteceu. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aí não. Ele ressuscitou. Esse é a grande queixa da humanidade. Não conseguimos até hoje desmentir isso. Devemos crer, meus irmãos, na realidade da ressurreição de Cristo como um grande fundamento da nossa fé. A ressurreição de Jesus é algo espetacular. É um fundamento do Evangelho. Esse aspecto sacrificial da morte de Jesus em nosso lugar, como o Cordeiro de Deus, ele é absolutamente maravilhoso. Ele é absolutamente incomparável. Mas para uma pessoa cética, uma pessoa que precisa ver para crer, uma pessoa que não está se importando com conceitos ou princípios bíblicos ou filosóficos, ela simplesmente pensa nessa morte como mais uma outra morte entre qualquer outra que acontece no dia a dia do ser humano. Qualquer pessoa acredita em morte.
Já parou para pensar nisso? Ninguém precisa provar para ninguém que a morte mata. Que a morte separa as pessoas da vida. Que a morte é o fim de alguma coisa que nós desejamos muito. Quem deseja viver, levanta a mão. Eu vi que alguns não desejam viver. Depois vem conversar comigo aí no gabinete. Mas que coisa estranha. Quando a gente fala de ressurreição, a gente fala de vida, mas é uma vida meio estranha de se acreditar. Eu prefiro acreditar na morte do que numa ressurreição, alguém que estava morto e passou a viver. Isso é demais, isso desafia o intelecto de qualquer pessoa. É complicado. Ao mesmo tempo que isso coloca as pessoas perplexas quando pensam em ressurreição, alguém que estava morto e passou a viver, deixam algumas pessoas até maravilhadas ou maravilhados, mas por outro lado deixam também outros totalmente incrédulos. Que ressurreição o quê? Eu creio que morreu, acabou, eu tenho que aproveitar. Como se tudo que eu pudesse aproveitar estivesse no mundo que a própria Bíblia diz que está o quê? Morto. Ainda complementa, morto no diabo, este mundo jaz no maligno. Mas as pessoas ainda relutam a crer num livramento deste mundo, desta morte, porque preferem crer na morte do que na vida. Irmãos, a fé evangélica ela está alicerçada em um fato absoluto. A ressurreição de Jesus Cristo assegura, garante aos que creem na obra de Cristo. O que é a obra de Cristo? É o que foi feito na cruz. Deus enviou o seu Filho para morrer por pecadores. Eu não sei você, mas eu sou um pecadorzão. Eu preciso do que Cristo fez na cruz por mim. Porque se eu continuar simplesmente à mercê dos meus pecados, a Bíblia diz que aquele que crê está salvo, mas o que não crê na obra da cruz, ele já está condenado. Ele está separado de Deus, porque o pecado cria um grande abismo entre o homem e Deus. Aí Deus manda Jesus morrer por pecadores, dentre os quais eu estou lá. E eu creio que, se não todos, a maioria dos que estão aqui também estão entre pecadores. Pode ter alguém aqui que não peca, mas... Então nós precisamos do que Cristo fez na cruz. Tudo isso, a obra da cruz, ela é absolutamente necessária e fundamenta então a ressurreição, porque após a morte física, ou seja, após a nossa morte, ou no dia do juízo, como a Bíblia diz, que o Senhor Jesus virá e buscará aqueles que nele creram, por causa destas verdades, eu preciso da obra da cruz. A ressurreição é um grande presente, porque ou eu vou morrer, ou Cristo vai vir, estabelecendo o seu juízo sobre a terra. E é melhor que eu esteja entre aqueles que confessam que são pecadores, porque esses têm parte naquilo que foi feito na cruz por pecadores. Então, o que fundamenta, de fato, a fé evangélica são essas verdades gloriosas que permeiam a ressurreição de Cristo. E existem alguns textos bíblicos bastante significativos para a gente lembrar neste momento. Vamos ler juntos, João, capítulo 6, verso 40. Diz assim, vamos juntos. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu gosto desses textos assim, que a gente não precisa de muita teologia, nem ficar dentro de seminário para aprender. Entender o que ele quer dizer. Ele é bem claro. A vontade de Deus é que aquele que olhar para o Filho,
crendo que Ele está lá porque na cruz morreu pelo meu e pelo teu pecado, para que pudéssemos ter perdão de pecados, vida eterna, o Senhor garante: eu ressuscitarei, eu darei vida, ainda que Ele morra, Ele viverá. É Deus quem está dizendo isso, não é a Igreja Batista, não é pastor Elcio, não é ninguém deste mundo pecador falho, capaz de me enganar e te enganar, mas é o Deus Senhor, Criador, soberano de todas as coisas. Ele diz: aquele que crê no Filho, eu o ressuscitarei. Amém? Mais um texto muito bacana. Vamos juntos? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11, verso 25. Que texto espetacular. O Senhor está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê que eu sou a ressurreição, aquele que crê que eu sou a vida, ainda que morra, vai viver. Porque aquele que é a ressurreição e é a vida, ele está dizendo isso. É suficiente para nós. Amém? E ainda um trecho muito significativo também de 1 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos para vocês. Para vocês quem? Aqueles que creem que Jesus é a ressurreição e a vida. Para aqueles que foram regenerados por essa viva esperança. Irmãos, como essa palavra esperança, ela está degenerada, ela está desapropriada de valor em nossos dias. Porque a esperança que as pessoas promovem neste mundo depende de coisas que elas mesmas produzem. E tudo que a gente produz passa. Mas essa esperança aqui é diferente de qualquer esperança que a gente possa ter neste mundo. É uma esperança que ela tem ao mesmo tempo, a gente pensa em esperança em algo um tanto ainda nublado, né? Algo que pode vir ou não acontecer. A esperança ligada ao Evangelho, ela está ligada simplesmente a uma realidade, a um fato. Isto vai acontecer. É uma esperança mensurável. É uma esperança palpável. Quando eu penso na morte, eu penso em fim. Quando eu penso na morte de uma pessoa que amou Jesus até o fim, eu lembro dessa esperança gloriosa, que ela está totalmente ligada à vida, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É a nossa herança, que não está guardada em banco nenhum deste mundo, mas a herança da vida eterna que está guardada no... É o que o texto diz. E para quem? Para nós, vocês. É presente demais num lugar só, a gente não está acostumado a lidar com isso, é melhor pensar em morte, né, irmãos? Dá trabalho pensar em esperança de vida. Isso é o dano que o pecado causa na vida da gente. O pecado causa um dano tremendo. A gente gasta um tempo enorme da nossa vida pensando na morte e investe pouquíssimo no fato da eternidade, no fato da vida, da herança que nos foi concedida, nos foi dada, herança no céu, eternidade com Deus. Isso que nos foi assegurado quando Jesus disse, celebrem, comemorem esta ceia que aponta para a minha ressurreição até o fim, porque no fim vocês vão ficar eternamente comigo, vivos, em glória, me adorando eternamente. Amém? Quantas verdades maravilhosas. Isso era para a gente levantar, pular e dizer um monte de aleluia aqui. Presente da vida eterna. Mas a cabeça da gente está muito presa em morte. A
A gente pensa em morte o tempo todo. Na hora de pensar em vida, somos lentos demais. E não foi diferente com aquela turma lá em Lucas 24. Os discípulos de Cristo, na melhor das hipóteses, eles sofriam de perda de memória curta. Para não dizer displicência com o ensino de Jesus. Nós somos bons nisso também, irmãos. Somos bons, assustadoramente bons. Os anjos que apareceram às mulheres lá falaram o seguinte, versos 6 a 8. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Meus irmãos, aquela turma toda de discípulos ali já haviam sido totalmente avisados do que estava por acontecer. Mas o texto diz que eles não lembravam. Eles não lembravam simplesmente porque eles não deram atenção ao que Jesus falou. Jesus pessoalmente disse para eles tudo o que aconteceria. Mas eles foram simplesmente displicentes. Nós podemos chamar isso, esse momento de esquecimento dos discípulos, de um monte de coisa. Memória fraca, crise de memória curta, como já falei há pouco. Um monte de outras coisinhas bonitinhas que nos auto-justificam com muita facilidade, mas, na verdade, o maior mal que o ser humano sofre é de displicência espiritual. O Senhor tem falado conosco insistentemente pelos diversos meios da graça. Mas a nossa displicência espiritual para aquilo que o Senhor fala conosco é tão grande, que nós, como os discípulos, muito costumeiramente dizemos assim, não sabia, esqueci, não lembrava, somos surpreendidos pelas aflições da vida, somos surpreendidos pelas coisas que batem à nossa porta. Não é porque não temos capacidade espiritual para lidar com aquilo, é porque simplesmente a nossa displicência espiritual nos faz esquecer o tanto que o Senhor tem nos ensinado, tem nos dito a respeito desta vida, deste mundo e da nossa vida com Ele. Bem parecido com esse momento dos discípulos. Irmãos, o pecado, ele tem, esse pecado de displicência espiritual, em particular, ele tem a capacidade tremenda de amortecer as nossas ações espirituais. Nos amortece. Uma coisa amortecida é aquela... Lembra quando teu pé fica formigando? Você põe o pé no chão e parece que você não tá pisando no chão. Agora você imagina a tua alma assim. A tua vontade espiritual formigando, adormecida por falta de uso. Você quer reagir espiritualmente, mas você não tem ação porque você está formigando, a tua alma está formigando, você está dormente espiritualmente. O pecado tem essa maldita capacidade. Muito facilmente nos tornamos aqueles que o apóstolo Paulo cita lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 7. Muito comumente estamos entre aqueles que sempre estão aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É assustador isso, irmãos. Não sair do grupo daqueles que sempre estão aprendendo, mas não conseguem chegar até o conhecimento da verdade, a prática, a experiência, a vivência pessoal com o Senhor, a experiência prática de experimentar as verdades que temos aprendido, porque estão sempre aprendendo e não passam para a segunda fase porque esquecem. A negligência espiritual está atordoando, amortecendo a vontade. Meus irmãos, não se está falando aqui de pessoas não salvas, mas sim de crentes amortecidos, ou seja, atordoados, por conviverem passivamente, pateticamente, com algum hábito pecaminoso.
Interessante que a atenção que nós temos no trabalho quando somos avisados que uma lista de demissão vai passar. Aí nossos ouvidos ficam alertas, nós não perdemos nada. Queremos saber os detalhes para fazer tudo o que o meu patrão ordenar, para eu não perder o emprego. Se na escola a gente fica voando lá no colégio, mais ou menos assim como a meia dúzia está aqui agora, meio, né, voando. Aí o professor chega na sala e diz assim, prova semana que vem, todo mundo abre o caderno, pega a caneta, anota qual é a matéria, pergunta para o do lado, não é assim? Aí vemos nas Escrituras a Bíblia dizendo, o Senhor Jesus voltará. Aquele que está vivo, voltará. E buscará os seus. E a gente está lá, negligente. Isso não me interessa. Se Jesus estivesse dizendo que vai estar vindo agora para bater lá na minha casa, tomar um café, por exemplo, que eu ficasse esperto. Mas ele voltará. Ele vai vir um dia. Isso eu ouço desde pequenininho na igreja. E ficamos dispersos. Displicentes em relação a verdades espirituais derradeiras. É uma questão literalmente de vida ou morte. E não damos o valor que devíamos dar e ficamos atordoados, amortecidos. Somos surpreendidos pelas ondas violentas que batem à nossa porta e ficamos ali aparvalhados. O que eu faço? O que eu faço? Aí o Senhor Jesus diz, mas eu já disse para vocês, tudo que vocês tinham que saber. Ah, agora eu lembrei. Por que a gente precisa da UTI para lembrar do amor de Jesus, irmãos? Por que eu preciso estar entubado para lembrar que Jesus me ama, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou, está vivo e vai me buscar? Por que eu preciso do desemprego? Por que eu preciso da doença? Por que eu preciso de uma confrontação num dia do ano, talvez, de uma forma mais direta, ligada à ressurreição? Que é um erro também, tivemos que falar disso todo domingo. Por causa da nossa displicência espiritual. O problema é que pensar em displicência espiritual imediatamente traz à mente o amortecimento que o pecado causa. E crentes amortecidos são alvos fáceis para Satanás, com os seus enganos, com as suas mentiras, com as suas armações. Irmãos, se pretendemos ser ouvintes praticantes, como vemos lá em Tiago capítulo 1, verso 22, aqueles que ouvem e praticam, daquilo que nós temos ouvido e aprendido do Senhor Jesus, nós precisamos definitivamente nos limpar dos vestígios da morte. É isso mesmo que você ouviu. Nos limpar dos vestígios da morte, aquelas marquinhas da velha criatura que estava morta em pecados e delitos antes de Jesus. Nós precisamos nos limpar das marcas, dos vestígios da morte e definitivamente nos apropriar da vida que nos foi garantida através da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não é apenas um fato que tem seus efeitos num futuro, quando morrermos e formos estar eternamente com o Senhor Jesus, não, irmãos. Cremos que Jesus ressuscitou afeta a nossa vida cristã por inteiro, completamente. Porque o meu alvo não é unicamente mais as coisas dessa vida, mas o meu alvo é o céu. O meu alvo é receber a minha herança. Mas quando a ressurreição é uma coisa meio mitológica, é uma história que eu ensino para os meus filhos na escola dominical quando pequenininhos, eu só faço planos para essa vida. E morrer realmente é um problemão, porque eu não vou conseguir alcançar o plano que eu fiz para essa vida. Agora, quando a ressurreição de Cristo é uma verdade presente, eu vou continuar fazendo planos para essa vida. Mas se eu morrer, eu estou cheio de alegria. Porque ainda que eu morra, eu viverei. A herança maior está por ser recebida. Está entendendo o porquê do vazio no coração? Quando a pessoa pensa em morte, fica com medo e cheia de vazio, porque não tem essa esperança, que é uma vida verdadeira, mensurável, uma segurança gostosa que Cristo dá àquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Voltando então para o nosso texto, nós vemos que depois do esquecimento dos discípulos veio a tardia lembrança, mas veio.
Mas surge um outro problemão, que é a maldita da incredulidade. Quando as mulheres então retornam ao sepulcro, ou retornam do sepulcro, elas vão e contam aos apóstolos, todos os que estavam lá, e olha, os anjos disseram isso para a gente. E qual foi a resposta dos discípulos? As palavras delas lhes pareciam? É melhor crer que está doido do que abraçar a fé dessa. É melhor chamar de doida aquelas mulheres lá, porque elas estão piradas mesmo. Devem ter recebido algum dinheiro lá dos centuriões, ou de algumas pessoas que devem ter tirado o corpo de Jesus de lá e agora estão querendo fazer uma média, não sei. Ou querem desacreditar o Evangelho, querem jogar algum tipo de mancha, algum descrédito para a obra de Cristo. Já estamos nesse problemão aqui do nosso rei ter morrido, agora vem essas doidas aqui dizendo que ele ressuscitou. Que coisa, né, irmãos? Era mais fácil chamar as mulheres de doidas do que crer em tudo que Jesus já havia dito. Fazemos isso, irmãos, não critica aquela turma, não. Fazemos isso muito mais do que gostaríamos. As pessoas vão e testemunham, olha, Cristo Jesus transformou a minha vida. A obra de Cristo se completou em mim. Eu antes amava isso, amava isso e amava isso. Eu continuo pecador, mas eu não amo mais isso, nem isso, nem isso. Hoje eu amo a Cristo. A gente tem medo de testemunhar isso, porque tem medo que as pessoas digam assim, isso aqui que os homens disseram para aquelas mulheres. Está doido, rapaz. É melhor crer na mentira do que crer na verdade. O poder de aderência da mentira é impressionante. Parece que dá um certo confortozinho, né? A gente fica meio acomodado. A mentira tem uns dedinhos e uns bracinhos aconchegantes. A verdade nos coloca de pé. A verdade de Cristo nos coloca em prontidão, nos coloca em ação. A mentira nos faz sentar e esperar a morte. A verdade de Cristo nos põe em pé, prontos para a vida. Esta aí é eterna. Irmãos, fé bíblica, forte, atuante, é um tesouro a ser buscado. Fé que nos coloca em pé. Fé que nos coloca em prontidão, crendo na verdade da ressurreição, como uma verdade presente, que joga luz para a eternidade. E eu faço parte dela. Você faz parte. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, crê que Jesus foi para a cruz e morreu por você, mas não ficou morto, como ele mesmo disse, eu ressuscitarei. Ele ressuscitou para dar perdão de pecados e vida eterna, para que eu viva nesta vida não acomodado na mentira e no pecado, mas em pé, testemunhando de Cristo e pronto para a eternidade com o meu Senhor. Parece meio estranho a gente dizer que algo que começou mal, parece que Deus permitiu aquela incredulidade dos discípulos, aquele ambiente estranho, já era tenso, né? O rei dos discípulos morreu, o rei dos cristãos. E Deus permite aquele ambiente de mal-estar, mas com alvos tremendos, porque a gente sabe que toda crise, ela acaba nos colocando, quando a crise passa, ela nos coloca, aquele que crê em Jesus, numa postura de arrependimento para com a negação, mas ao mesmo tempo uma postura de coragem com a verdade agora abraçada. Não foi diferente. Os discípulos aqui no princípio, eles não criam na ressurreição de Jesus. Mas depois que perceberam que estavam enganados, eles ficaram tão convencidos da verdade, que proclamaram incansavelmente a todos os lugares que Cristo ressuscitou. Isso é extraordinário, porque foi assim comigo também. Deve ter sido assim contigo também. Talvez por muito tempo você tenha passado dizendo que esse negócio de ressurreição é coisa, história de crente. Conversa, historinha, filosofia, mitologia. Em algum momento no passado, a ressurreição de Cristo certamente não nos dizia muita coisa além de um credo religioso
que durante uma vez no ano, eu acendo algumas velas, faço algumas romarias, procissões ou algumas rezas, e está legal, acaba também na segunda-feira, que é feriado. Hoje a ressurreição de Cristo, irmãos, é o grande e maravilhoso sinal de Deus, de que o seu Filho morreu na cruz em nosso lugar, como o sacrifício, como o Cordeiro de Deus pelo meu e pelo teu pecado. A Bíblia afirma que ele gloriosamente ressuscitou, garantindo àquele que crê nestas verdades espirituais, ditas pelo próprio Deus, na sua palavra, garante àquele que crê o perdão de pecados e a vida eterna. É por isso, irmãos, que é muito prático a gente dizer que a ressurreição ela é o fundamento da fé evangélica. Porque tudo parte. Ah, não, pastor, é da morte que parte a vida, sem dúvida. Mas a morte foi um fim que determinou algo que não tem fim. Então nós vamos nos abraçar com a ordem de Cristo. Celebrem o que não tem fim. Vivam o que não tem fim. Vivam a realidade da eternidade que Jesus garantiu com a sua ressurreição. Testemunhem disso. Promovam essa verdade. Mostrem ao mundo que houve uma morte, sim. Uma morte por pecadores. E que as pessoas que ainda não reconheceram esta verdade estão literalmente mortas. E que precisam da vida. A vida que essa morte aponta. Para a eternidade que esta morte aponta. Para a esperança que essa morte aponta. Para a alegria que essa morte aponta. Para uma realidade jamais desfrutada por ninguém sem Cristo Jesus. Testemunhe disso, incansavelmente. Por isso que o apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 17, diz assim. Vamos ler juntos? Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Irmãos, não é um mito o fato de que Jesus ressuscitou. Atenta contra o nosso intelecto pensar que alguém morto ganhou vida? Atenta. Atenta. A proposta bíblica não é que você abandone o intelecto. Não. Deus nos deu também o intelecto, mas para a glória dele. Então, com aquilo que Deus nos deu, a capacidade de pensar, pense do jeito que o Senhor te propõe hoje. Eu não estou dizendo que eu, ou algum pastor, ou algum grupo evangélico, ordenou que alguém ressuscitasse. Aí você tinha todos os motivos para desconfiar, de todas as maneiras. Mas o que estamos afirmando é que Deus ressuscitou Jesus Cristo e ainda disse assim, eu sou a ressurreição e a vida, o próprio Jesus afirma. Então isso não é coisa de igreja nem de pastor algum. É uma verdade bíblica. Então use o seu intelecto para crer no amor de Deus. Algo que você não explica. Nós temos uma tendência de querer, para acreditar que é nosso, a gente tem que comprar. Para acreditar que algo aconteceu, eu tenho que ver. A fé é uma capacidade que vem de Deus. Para crer nele mesmo. Ninguém tem capacidade meramente intelectual para crer na obra da salvação. Nós precisamos da fé como uma capacidade de Deus para crer que eu sou pecador, que você é pecador e que o destino do pecador é o inferno, como a Bíblia diz. Mas Deus, de uma maneira inexplicável, decidiu amar pecadores, entre os quais nós estamos aqui, entre eles. E quando Cristo morreu por pecadores que reconhecem a sua situação de pecado, o que aconteceu na cruz diz respeito diretamente à minha vida, porque o Senhor disse assim na cruz, eu morri por esses pecadores, porque a vida deles não me valeria nada, mas a minha vida valeria cada uma das vidas deles. Então agora eu morri na cruz como Cordeiro de Deus, para que eles tivessem os pecados deles perdoados. E não somente isso,
Eu ressuscitei para que eles creiam que eles também ressuscitarão. E passarão a eternidade comigo e ainda receberão a herança do céu. Se você quiser aceitar isso apenas com o seu intelecto, não vai funcionar. Você precisa, com o seu intelecto, simplesmente acreditar, pela fé que Deus há de te dar, de que Deus determinou um plano de amor por você, que envolvia Jesus, indo para a cruz, morrendo pelo teu pecado. E você era o alvo de Deus. Cada um de vocês, individualmente, pelo nome, era o alvo de amor de Deus quando Deus entregou Jesus pelo seu pecado. E a ressurreição aponta para uma vida que você poderia viver 1000 vidas da sua, que não resolveria o seu pecado de eternidade, apenas constataria sua morte. Mas Deus definiu que a morte de Cristo resolveria o teu problema de morte, te dando perdão de pecados e vida eterna àquele que crê. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.